Ok, pessoal, próxima demonstração é sobre Advanced Scan. Faz tempo que desde quando eu li pela primeira vez sobre essa funcionalidade, que eu queria mostrar isso na prática, achar um cenário que eu conseguiria provar que a Advanced Scan estava sendo executado por trás dos panos. E eu não consegui na época, eu lembro que eu tentei fazer isso e não consegui chegar numa demonstração, mas agora eu consegui. E a ideia é, bom, primeiro, se a gente sabe que se a Advanced Scan estiver sendo executado, a ordem que as linhas serão retornadas vão ser diferentes da leitura por alocação. Então, vou só lembrando, né? Se eu tiver uma leitura começando aqui, e aí eu começo, essa é a minha tabela, vai? E aí eu começo a fazer uma leitura, beleza, comecei aqui. E aí nesse mesmo momento, outra pessoa também pede um scan nessa tabela. Ela vai começar da onde? Do começo? Não, ela vai se juntar a essa leitura que já está sendo executada e vai continuar. E aí as duas vão andar aqui juntas. E aí a hora que elas terminarem, o que vai acontecer? Faltou ainda ler esse pedacinho. Para a segunda consulta, segunda sessão, faltou ler esse pedacinho. E aí o que ele faz? Ele lê esse pedacinho e põe no fim da consulta, ok? Do seu grid, tá? Então o que a gente teria? A gente teria um result set numa ordem e outro em uma ordem diferente. Então foi exatamente isso que eu validei, se isso acontece. E realmente aconteceu. Então vamos lá. Eu vou ao banco Northwind de novo. Esse aqui só para preparar o banco, eu vou criar uma tabela para testes com 100 linhas apenas, tá? Vamos lá, isso aqui só para criar a tabela, só para a gente dar um select nela. Tá aqui os dados da tabela, tá bom? E aí, para que Merry Go Round ou Advanced Scanning funcione, a tabela tem que ser grande. Quanto grande, Fabiano? Não sei te dizer. Tá? Na teoria, essa é realmente uma funcionalidade para ser utilizada em grandes scans, senão não faz muito sentido. Então, eu confesso que eu não consegui descobrir qual é o threshold exato onde ele habilita Advanced Scanning ou não. Tá? Mas eu fingi que a tabela aqui tem 1 milhão de páginas, tá? E aí ele gerou Advanced Scan. Se eu colocar menos, ele acaba não gerando. Não fui um por um aqui para achar o ponto exato. Se vocês quiserem fazer isso aí, fica de lição de casa. Muito bem, então vou só fingir que a tabela é maior do que é realmente, para gerar o Advanced Scanning. E aí vou criar uma tabela que vai receber os dados do scan. Que scan? Vamos lá, vou criar uma tabela aqui, ó, que tem duas colunas. Uma coluna col1, que é um varchar, e uma coluna col2, que é um XML. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma consulta que vai rodar esse seguinte select aqui. Tá? É um select normal, de que ele vai ler as tabelas de 1 a 100, certo? As linhas, né, de 1 a 100. Só que isso aqui está gerando um scan na tabela, tá vendo? Tá vendo até que a seta tá grossa, né? Vamos colocar o mouse aqui, ó. Ele tá achando que vai ler 1 milhão de linhas, mas na verdade não vai ler tudo isso, né? Que nem tem, só tem 100 linhas. Ele tá achando isso porque eu enganei a estatística lá. Então, ele vai gerar esse scan. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar essa mesma consulta várias vezes, em várias threads em simultâneo. Só que como que eu sei que uma veio com um resultado e outra veio com outro resultado, né? Em ordens diferentes. O resultado é o mesmo, mas a ordem que eles serão retornados vai ser diferente. Eu estou retornando isso por um XML, então eu estou usando a cláusula for XML alto, que eu gero um XML do resultado, tá vendo aqui? Aí o que eu faço? Eu pego esse XML e jogo por uma variável que eu chamei de XML, beleza? E aí eu insiro essa variável na coluna col2, que é a coluna XML dessa tabela, e na coluna col1 eu insiro só o comecinho da variável, ao do XML, tá? Só para a gente não precisar ler
sempre o XML inteiro, que na teoria é relativamente grande, né? Só para ficar mais simples para a gente visualizar a ordem diferente, tá? Então, o que eu vou fazer? Aí eu pego esse comando aqui e rodo em várias consultas ou em várias threads em simultâneo. E aí para fazer isso eu vou lá usar o SQL Query Stress. Então vamos abrir ele aqui. Muito bem. Vou colar aqui a consulta sem o Go, né? Database é a minha máquina aqui, KP Fabiano. Minha instância SQL 2012. Conexão integrada. Banco Northwind. Ok. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar em, sei lá, 10 threads para começar, vai? Então o que vai acontecer? Eu tenho 10 threads, todas ao mesmo tempo, começando a fazer um scan. É claro que uma começa antes que a outra e tal, tem um intervalinho pequeno entre as duas, né? Alguém vai começar primeiro. Então, a hora que o segundo entrar, ele vai identificar que já tem um scan que está rolando e ele vai começar o scan a partir da onde esse primeiro scan está. Então, vamos rodar isso aqui, vamos inserir na tabela merry-go-round e ver como é que ficou o resultado lá dentro. Go. Beleza, já foi. Agora vamos dar um select aqui nessa tabela para ver como que as linhas ficaram. E olha só o que tem aqui. Ó, esse primeiro result set aqui, ó, esse cara provavelmente foi o primeiro a começar. E olha só, ele veio na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já esse outro aqui da linha 4, por exemplo, ele começou do 63. Foi do 63 até o 100 e depois que ele fez? Ele leu o começo e juntou o resultado. Esse aqui é merry-go-round, cara. Tá? Então, só para mostrar para vocês que funciona, e se vocês quiserem brincar um pouco mais com isso, tá aqui o script, tá aqui o conceito, tá? Só para vocês verem, ó, todos eles, várias sessões, todas essas sessões aqui, pelo jeito, se juntaram a um scan só. Olha só o tanto de leitura que a gente evitou por conta disso. Então, ó, eu vou criar essa tabela um pouco maior, só para a gente ter uns testes mais interessantes. Vamos lá. Estou inserindo, dessa vez eu estou inserindo 10.000 linhas. Vamos lá. Inserindo ainda as 10.000 linhas. Feito. Aí não tem nada na tabela merry-go-round, né? E aí eu, ao invés de rodar com 10 threads aqui, vamos rodar com 100, tá? Bom, 100 threads ao mesmo tempo, fazendo um insert na tab merry-go-round. Todas elas estão girando o scan. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Ok, tá começando, ó. Algumas já estão terminando. Acabou, beleza. Agora se eu der o select aqui, sem a coluna call 2, né? Vou pegar a coluna call 2 que ela é muito grande. E aí, olha só. Reparem que um começou do 7566, outro começou do 4827, outro começou do 35 blá blá blá. Assim, tem várias ordens diferentes aqui, tá vendo? Isso mais uma vez prova que, ei, se você quer que os dados sejam ordenados com base em alguma ordem, especifique order by, porque você não sabe se o SQL vai optar, por exemplo, por usar merry-go-round e os seus dados já não vêm na ordem que você esperou que ia vir. Beleza? Muito bem, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Achei essa demo bem interessante. Vamos lá, próxima demonstração.